Olá pessoal, hoje a gente vai tratar aqui da arte como sendo um grande instrumento de educação e de inclusão social. E a gente procura trazer pessoas que realizaram projetos nesse sentido. Hoje a gente está aqui com o Diego Dais. Inclusão, beleza? Beleza, irmão? Bom demais. Nosso velho conhecido aí. Então, Diego, você pode começar falando, velho, o que te levou a essa ação e a construção dessa percepção da arte e tudo mais. Uhum. Então, cara, assim, eu nunca me vi fora, assim, da cultura urbana, assim, né? Porque eu cresci com meu tio ali, que já tinha um envolvimento com a cultura hip hop da região, né? Aqui de Santa Rita, mas principalmente da região. Então eu já estava meio que absorvido nesse processo, assim, sabe? Então eu convivi ali com essa galera dessa geração do hip hop aqui. Isso me influenciou, né? Ficou essa bagagem ali guardada, saca? E aí em 2002, eu tinha muita vontade de andar de skate. Eu ganhei um skate, era perto do Natal de 2002. E comecei a frequentar a pista de skate, né, cara? Então, naquele momento ali, a pista de skate vive posso dizer assim, tem uma golden era, assim, né, cara? Uma época da hora, tinha uma movimentação ali bem legal. E muita influência, né? E aquela bagagem que eu já trazia de casa ali do meu tio, dos meus primos, né? Que já bebia dessa cultura urbana aí de Santa Rita. E eu falei, nossa, ó, tudo que eu já curtia tá aqui. Então, trombava lá até o Crisão, né? Os caras lendo os livros, né? Trocando ideia sobre livro, sobre literatura, sobre filosofia. Ao mesmo tempo que o Vulgo Negão ali fazendo os raps, né? Destacando, rimando, escrevendo. Os meninos começaram a fazer freestyle. Tinha o Marquinho, já estava na parada do grafite ali, começando na cidade. E tinha os b-boy, né? Que reunia no Coreto, na prefeitura. Então, toda aquela coisa que meu tio fazia, que eu vi e não sabia o nome, ali na pista eu descobri o que era Passou e quem fazia, tá ligado? Passou até a vivência do movimento. Isso. Viver mesmo, conviver assim, absorver, perguntar, saber tirar dúvida, né? Na época não tinha esse negócio da internet, então você procurava revista, né? Sim. Tinha até aquela. Foi a época que os 4 elementos, né? Isso. Foi a junção dos 4 elementos. Isso. Tinha essa ideia. E aí os caras iam na banca, ou alguém trazia de São Paulo, né, mano? As paradas assim, as bases de rap, ou as revistas de skate, a gente se informando ali, né? Então eu fui saber o que era aquilo ali que eu já gostava. Né? Aí beleza. Dentro da pista de skate, assim, eu comecei a trabalhar com rap, né? Fazer rimas e tal. E isso foi uma coisa que me acompanhou até enquanto eu fazia a educação formal aqui da cidade, né? Fiz ET, estudei um tempo no Inatel também. E a rima estava sempre ali como a balança do negócio, cara. Eu nunca larguei de rimar. E nesse meio tempo fui começando a desenhar de novo, né? E aí em 2011, 2010, 2011, a gente teve um grupo chamado Projeto Consonância. E esse grupo foi, assim, um momento da hora, assim, da minha rima. Eu, DGO, Vulgo Negão, Bigode. E a gente circulou muito, cara, circulou por diversos festivais. E foi nesses festivais que veio o primeiro lance de arte e educação, assim, saca? De conhecer a galera. E os caras falaram, mano, vocês fazem um rap, vocês não dariam uma oficina, né, dentro do festival. A gente vai numa escola de zona rural, vocês fazem uma intervenção com os moleques lá e fala pra eles o que é isso aí que vocês fazem, saca? Então foi nessa demanda, assim, dos festivais de querer mostrar, porque assim, a comunicação da cultura urbana é muito específica de um determinado grupo, né, mano? Sim. Então, esse determinado grupo tem um momento, algumas pessoas dele têm vontade de explicar para a sociedade assim, o que é o hip hop, o que é o rap, o que é a rima. E dentro desses festivais tinha esses momentos de formação, assim. E a gente foi começar a entender sobre o hip hop, entender sobre o que a gente fazia, né? Para poder explicar para as pessoas também. E aí começou primeiro com a oficina de rima. A gente ia lá, mostrava pra molecada como é que a gente montava uma linha de rima, no final cantava com eles, sabe? Ou chamava até um menino que tava lá na aula, assim, sabia fazer uma rima de improviso, colocava ele no meio, a gente fazia uma brincadeira e isso ensinava para outros, chamava outros para improvisar. Então dentro desse rolê dos festivais, assim, desse lance de mostrar o que é o hip hop e tal, a gente foi falando, a gente se descobriu arte educador, mano. Mas assim, o saber esse nome, falar assim, ó, somos arte educador, veio a partir do momento que a gente conheceu o PMC. A gente conheceu ele em Juiz de Fora, em 2015. E o PMC ele tem um trabalho muito, muito doido assim, com a arte e educação na Fundação Casa de São Paulo. Né? Então ele contava pra gente essas experiências, né, de reintegração desses jovens que estão ali privados de liberdade. Contava a experiência dele e a gente foi
entendendo também assim que isso contribuía muito, né, tanto para a vida dos moleques como referência, quanto para a própria cena, né, de gerar novos protagonistas ali, né, cara. E aí foi a partir daí que eu vim lá daquela coisa de infância ali de só curtir um rap, até entrar na arte e educação, assim, né, como proponente de ações, assim. No sentido mais da própria produção cultural. Isso. Com viés pedagógico. Viés pedagógico, tem um momento ali de troca de informação, pode crer. Era mais ou menos por aí, cara. Até para formar um sentido, né? Isso. Senão a coisa fica desprovida de sentido. É. Né? Não há sentido. Essa seria uma prática, né, então? Assim. Essa foi a primeira prática, eu acho, assim, sabe? De estar ali dentro do festival para um momento para poder explicar a parada. Aí depois, cara, assim, trocando muita ideia com o Negão, os moleques, assim, a gente foi entender, assim, a lacuna do hip hop aqui de Santa Rita, né, cara? Teve esse auge ali nos anos 90, até o final dos anos 90. Tinha o Tang, né, cara? E tinha os locais também dos baile black, tinha a mesma oportunidade. O espírito desse momento, dessa década, foi bem esse mesmo. A coisa estava bem difundida e acabou transbordando para esse lado. Até pro interior, né, meu? Chamou até chegar no interior, assim, né? E então pega esse início dos anos 2000 ali com o final dos anos 90, tem uma geração muito forte de hip hop. E aí eu começo praticamente no rap 2004, eu percebo que de 2004, 2005, 2006, 2007 ali pra frente não criou essa continuidade da cena. E coincidentemente foi justamente quando deu o boom da comunicação, isso, né? Do 4G, né? Aquela coisa. Isso. Da Lan House, né, cara? Sim, Lan House ali, né, cara? A informação se difundiu. Isso. Eu lembro que a gente bebia na Lan House, ouvia os rap lá. E aí, cara, a gente percebeu, falou, pô, e por que daqui pra frente agora não tá gerando uma nova geração? E começou a entender alguns processos de arte educação que já aconteceu, tipo o caso do hip hop de Diadema, que é um local que tem a primeira casa de hip hop da América Latina, né? Então eles fizeram muito trabalho de arte educação com hip hop, foi tentando entender, percebeu assim que, por exemplo, assim, de repente essa lacuna poderia ser a ausência dessa política de arte educação, sabe? Tanto pelo Estado quanto pelos próprios protagonistas da cultura, sabe? Mas de alguma maneira ela já existia. Né? Com certeza. Só que não tinha uma legitimidade. Isso. Né, no social. Isso. E também não teve troca de geração também, saca? Eu acho assim, o aprender, a gente percebia assim que a arte educação nas capitais, ela fazia criar novas gerações. Então, tipo assim, o Crisão é o b-boy. Aí ele é contratado, por exemplo, para trabalhar numa Fundação Caspa da oficina. Aí ele começa a trocar esse conhecimento dele, gera uma renda que faz o cara continuar naquilo ali por um tempo, sabe? E ao mesmo tempo ele cria uma nova geração, cara. Você pega os rappers tipo Emicida, Criolo, os caras eram malucos que frequentavam a arte e educação. Se a gente for pensar assim, de fato, já é um próprio ato de resistência, né? Se você conseguir o movimento ou o sentido que ele tem com ele, né? É essencial. Persistir no tempo, por um dado tempo, ele passa a fazer parte dos outros elementos sociais, ele passa a ser levado em consideração. Isso. Né? E depois até representante político, quem sabe, se uma democracia bem amadurecida, né? Se a gente tiver essa mobilidade, e aí, pode entrar na disputa de poder mesmo. Pode crer. Cara, e é muito louco assim como que a gente foi fazendo essa ação de arte e educação e foi vendo que realmente, através disso aí, você consegue criar uma cena local, assim, sabe? Tem alguns locais que essa coisa acontece organicamente, assim, né? Mas aqui a gente percebeu esse momento, assim, que poderia ser uma tentativa válida, assim, sabe? E aí foi que a arte e educação saiu lá do festival, lá daquele momento, pra virar uma coisa cotidiana, assim, de tentar ter isso periodicamente, os moleques colam, entenda a parada. Porque a gente não teve essa oportunidade, assim, né, nossa geração, assim, de ter um espaço que você ia lá, aprendia sobre arte. Estou dizendo, resistência. Essa é a coisa, porque geralmente, o próprio nome já diz, é cultura urbana, né? Então se dá no meio urbano, né? E a marca maior, o que a gente percebe de imediato no meio urbano é a rua, é um ambiente público. Né? Então os espaços públicos, nesse sentido, as praças e ruas, passam a ser ocupados por esses indivíduos aí, e a sua própria estética, ali como um fenômeno estético dentro da sociedade, no visual, né, do indivíduo, aquilo ali já fica marcado. É claro que eu estou pensando agora na questão mercadológica. O mercado absorveu bem, justo nessa época aí, está absorvendo bastante. Aí a coisa se difundiu. Não que, quer dizer, a longo prazo, essa ideia que a gente tem da essência, né, do que deve ser o movimento,
pode vir a perder esse sentido inicial. Esvaziar um pouco, você diz, nesse sentido. Né? Mas eu acho que talvez o tempo seja o esvaziamento de sentido. Esse é o tempo que a gente vive. Então, a cada momento da história que a manifestação urbana for acontecer, ela vai acontecer de acordo com o espírito daquele tempo, com o momento que a coisa está rolando. É até legal você falar isso aí, que você pega ali esse momento aí do rap, ele muda até a temática, né, cara? Já não vem mais com aquela... Esse momento é o momento que surge Emicida, que surge essa galera, então... É um pouco disso. O rap underground. Doideira. E bom, né, que tem... na verdade, se eu for pensar no rap, se a gente for pegar... Teve sabotagem também. E sabotagem meio que resgatou essa presença do rap mesmo, né? E por isso que ficou tão diferente. E ao mesmo tempo transitava ali nos locais que era tabu, né, cara? Filme, justamente. TV. Não é necessariamente porque espraiou que tem que perder a essência. Né? Pode abranger outros meios, tratar de várias questões e continuar ali. Doideira. No que importa, né? No nosso caso aqui, a questão da inclusão. Isso. Você acha então que é um bom mecanismo de inclusão? Quer dizer, com a arte, sem dúvida. Mas esse momento em especial, esse dia mais caro que você estava presente desde tanto tempo. Sim, cara, da mesma forma que eu fui incluído, né? O movimento ali em si da cultura de rua, assim, ele é inclusivo, assim, né? Embora tenha ali algumas questões que repetem da própria sociedade mesmo, né, cara? De preconceito e tal. Mas é a coisa que é a dita desconstrução. Isso. Né? Não tem como você pegar essa ideia de dominação mesmo, de hegemonia de um certo grupo sobre um outro. E uma vez que o oprimido vira opressor, e replicar as mesmas atos opressores, só que agora com a estética que te agrada, né? Com a sensação que lhe agrada, não quer dizer que é legal. Assim, tal, então, mas aí eu já tinha aprendido isso aí, né, cara, da cultura de rua ali, esse lance de incluir mesmo, assim, ser incluso, de protagonismo mesmo, assim, na parada. O rap traz muito isso, né? Protagonismo, quem tá com a palavra ali. Então, com o trabalho de levar isso pros moleques mais novos, assim, trabalhar, mostrar, na minha interpretação, assim, com o resultado das coisas que a gente já fez, cara, demonstra isso aí, velho, que inclui mesmo, assim, trabalha a autoestima, saca? A linguagem, né, mano? A linguagem de rua, assim, que é uma linguagem contemporânea, assim, que eles se identificam. A partir do momento que eles têm espaço para ser protagonista dentro desses movimentos aí, já vi transformar olhares, assim mesmo, assim, você perceber mesmo, nitidamente, ao longo de um período de oficina, como que o moleque de baixa autoestima começa já a se engajar, começa a movimentar, dar valor naquilo que ele faz. Quando é o grafite, por exemplo, o cara passa na rua e vê o parça dele elogiando aquele muro que ele pintou, sabe? Isso é muito louco, mano. Tem a ver com vários fatores, assim, que... Identidade. Pertencimento, tudo. Tudo que envolve, na verdade, tudo que envolve o ser, o construir desse indivíduo, entra nessa relação. É tudo, cada detalhe, né? Outro dia eu estava vendo um pedagogo comentando que tinha um cara, que era um aluno, né, no caso, e o cara vivia triste e tal, e perdeu muita coisa, muitas oportunidades ali dentro do ambiente escolar, por conta dessa melancolia que ele tinha com ele. Aí foram conversar com o cara, foram ver, mano, foi um negócio que um professor de matemática falou do trabalho de ciências dele. Isso aí arrasou o cara. Foda, né? Quando criança. E na verdade quem ia avaliar o projeto era o professor de ciências. Só que o cara não foi por alguma razão. E quem assumiu, dentro da burocracia da frieza, né, do contexto escolar, foi o professor de matemática. Então ele não teve não tinha um preparo para lidar com a situação. E nem acompanhou o desenvolvimento do cara. Ele é professor de outra disciplina, então... Aí ele fez Só fez a crítica. Essa nem foi a crítica, ele olhou de um certo jeito e com desdém. E entendeu? O carinha já se sentiu mal com aquilo. O professor meio que passou direto pelo trabalho dele, não considerou como sendo nenhum trabalho de ciência. Olhou com desdém e passou batido. E isso refletiu depois na vida adulta do cara. Em oficinas, assim, cara, é comum muita gente encontrar esse tipo de sentimento em relação às artes, assim mesmo, da pessoa achar que ela não sabe fazer arte, ela não pertence a esse meio, sendo que é um negócio intrínseco, assim, né, do ser humano, né? Ele perde isso. Não é que ele ganha, ele perde, depois ele tem que reconquistar, né? Então, a gente lida muito com isso, cara, essa questão das pessoas não estar incluídas, às vezes, na sociedade mesmo. E a partir dessa expressão, seja o grafite, o picho, né? Picho tem muito disso, de ser uma forma de afirmação, ser visto pela sociedade, né, cara? E também é uma sociedade de anônimos, né, cara? Num lugar muito plural, muita gente.
né? Muito concreto, que é uma característica do picho, né? É a intervenção no concreto. Justamente, a intervenção no concreto. Então, se tem muito concreto, né, pode-se esperar que essa organização está mais por conta dos próprios homens mesmo. Porque a natureza não tem tanta ação ali naquele lugar, sem muito verde, sem muita natureza. Pensando assim, dentro desse anonimato, desse coletivo urbano gigantesco, o cara se afirma deixando a sua marca. Essa é a essência do hip hop, do grafite, né? Tem os já vai lá atrás, uma coisa que o homem traz com ele dentro da aglomeração, organização social, né? Na cidade, é o movimento urbano. Então, dentro da cidade, tende a querer deixar a sua marca. Isso. Você acha que as coisas, isso aí em especial, transbordou para um outro campo? Vamos dizer que o picho gourmet? Claro. Não, acho que o picho é o único que ainda mantém, assim, que é, vamos dizer assim, ortodoxo em relação a isso. O picho, você não conhece, aqui não tem, né? Mas a gente conhece pela internet e tal, de acompanhar documentário. E os caras falam muito sobre isso, sabe? Se um dia o picho for autorizado, ele não é mais a parada, então larga mão de fazer. É a essência e é a essência do grafite também, né? Então a gente leva a crer que o picho, que é uma arte brasileira, né? Embora tenha várias outras vertentes aí pelo mundo, mas essa estética, ela é naturalmente brasileira, talvez seja a última expressão do grafite real mesmo, assim, sabe? Que é escrever na parede para demarcar um território de forma ilegal, com spray. É um eco do passado, um fantasma do passado. Então, cara, mas tem artes gourmet, né, mano? Não, tem. Claro. Então, o grafite... Vai de como os homens organizam o seu meio urbano. Isso, né? Pode ser contra do arte. Então tem muito esse debate do grafite. Tem o rap também, tem aquela música ali que já misturou com outras e já perdeu aquela identidade. Também, mas é claro que, se for pensar na música, tem ninguém que implica com a questão dos direitos autorais, né? Mas o picho, na propriedade pública, eu não sei também. Né? Quer dizer, você deixa polêmico pra caramba. Claro que é, cara. E na privada piorou. Mas também, se você for pensar, o indivíduo tem lá um muro na sua casa. Aí você vai e pinta o seu muro de azul. Entendeu? E eu nunca gostei de azul na minha vida. Só que eu tenho que passar por aquela rua ali todo dia, eu caminho na minha casa, cadê meu vizinho, e eu vou estar vendo azul ali. Por que o azul é permitido, a tinta azul, o uniforme é permitido, e o outro não? Mas o negócio vai do cara mesmo. Se o cara quiser lá, ele mesmo fazer um picho ou contratar alguém fazer, beleza. Mas é intervenção na sua propriedade. Propriedade privada. Seu espaço, né, cara? Já dizem que a propriedade privada é sagrada, né? Sim, e se for espaço público, aí é pra sociedade toda. Então aí a coisa... Mas é claro que quem tiver um olhar mais sensível vai perceber que isso é uma expressão de uma outra coisa muito maior. Isso, exatamente. E assim, pelo corre que a gente fez do Espaço das Artes, mesmo assim, em relação à arte e educação, a gente via isso, cara. Na hora que o moleque ia lá, riscava lá uma letra dele ou uma parada, era aquele sentimento de inclusão lá que você falou, que agora eu estou incluído aqui em um certo grupo, né? E também isso aqui me dá um certo aval para transitar na sociedade também. Claro. Tem disso também. Já que esse estereótipo e essa identidade foi assimilada pelo meio social como sendo, não causando mais estranhamento, que muitas vezes causou. Né? Causou. Só que é uma coisa mais extrema, mas é movimento urbano também. Que é as intervenções com piercing e tudo mais no corpo. Né? E como que a sociedade reagiu a isso no começo. E agora, o João Gordo falando que a galerinha punk colocava, não tinha piercing na época, né, do gordo, e eles usavam alfinetes alfinete de roupa, de prender fralda, e a polícia os via, moicando com o alfinete na boca, e só por conta disso ainda parava e lhes sentava o cacete. Sabe, mas hoje já não mais. Se você consegue transitar, né? Tranquilo, você consegue transitar. Hoje você pode ir numa loja e comprar no cabeleireiro, chique, e fazer um moicano, e ir numa joalheria e comprar o seu alfinete. E uma calça jeans. Tranquilamente. Entendi, é muito doido. Foi assimilado, né, cara? Mas a questão, a essência não está aí. Não é uma parte é assimilada, que é essa parte da arte mesmo. Isso que é o poder da arte, né, que ela permeia tudo, né? Permeia do Diabo Veste Prada, aquele filme que é arte também, né? A coisa vai ficando elitizada. E percebi-se também, cara, você estava comentando no outro rolê sobre a questão da educação pública, da escola pública, né, cara? Lá é onde o hip hop assim, mais atinge mesmo, sabe? Eu vi o Zumbi falando sobre ligar um rap, por exemplo, na sala de aula pros moleques. É outra ideia, mano. O olhar dos caras vira completamente, assim, sabe? Tem Até porque é uma coisa que, como se fosse um ambiente escolar. O cara não se sente bem ali,
E já no ambiente urbano, na rua, né, com os seus ouvindo Aham. rap, ele já se sente melhor. Então, se o rap estiver lá dentro, estiver lá dentro, Isso. já não é mais aquele... já quebra o gelo na parada, né? Quebra o gelo, Justamente, esquenta um tá pouquinho. Isso que é foda, né, cara? Porque nós estamos em 2020, tem gente que ainda não entendeu isso ainda, sabe? E coordenando projetos educacionais, né? Coordenando espaços educacionais, e aí não consegue comunicar a língua dos caras, né? Dos moleques. Sim. E da hora, a gente trabalhou com rima esses tempos atrás no espaço que é do CRAS, né? Da assistência social. E era muito doida a maneira de expressar, assim. Teve um menino até que a mãe dele chegou e falou assim, o meu filho aqui, o fulano, ele fala alguma coisa na sua aula? Eu falei, louco, ele rima, ele participa das batalhas. Ele falou, não, porque lá em casa ele não fala. Aí eu falei, achamos uma maneira do moleque comunicar, né, cara? Também o que tava falando a rima ali, tinha um espaço, né, o ritmo, né, mexeu com o sentimento dele de tal forma que identificou e quis falar, cara. Mas ele chegou perto e falou, não acredito nisso, velho. O que o moleque fala, canta aí, faz as rimas, tira o outro, né, mano? Faz a brincadeira, faz o bullying ali da zoeira. É isso, é muito doido isso, cara. Hip hop é uma linguagem que comunica. E no ambiente doméstico, o cara não... a criança... Ela tinha era inibida, né? Não conseguia falar, a mãe insistia e tal. Isso é muito doido. Teve também, assim, um lance de umas meninas que a gente fez uma oficina de rima. E ali, através das músicas que a gente levava ali, pra trocar uma ideia, elas conheceram várias meninas do rap, né? A gente fazia questão de levar umas meninas que cantavam e tal. E aí, cara, esse movimento da oficina passou, que ela era específica para concluir num festival. A ideia era assim, fazer um festival no bairro deles, onde eles iam passar por um processo ali de aprender o rap, para eles apresentar no festival, sacou? Para que a família pudesse ir lá, tivesse o envolvimento da comunidade e tal. Sim. E aí... É uma formação pública, né? Isso. É igual se a gente for pegar o sentido. O baile de debutante tem o mesmo sentido. Que é apresentar aquele indivíduo, né? Já como não mais criança, mas inserido na sociedade. Que doido, eu não sabia dessa, não. Debutante aí, tem 15 anos. Você agora faz parte. Sim, agora você vai ser inserido na sociedade. Isso. Lá no caso, cara, tinha um lance muito louco, que era quando a galera queria levar as coisas lá, mano, não tinha nenhuma representação com a vivência das pessoas lá. Era meio ressabiado, os eventos eram meio fiasco, assim. E nesse festival, tipo, colou a família toda. Foi legal que a galerinha que foi já era predisposta à arte, assim. Você via que eles tinham uma vontade. Eu gosto de cantar isso aqui, canto na igreja, eu canto isso aqui. Eu tive lá. Você teve? 2016 esse. Tinha uns fanzines lá. Isso, esse mesmo. E é muito louco que essa galera que participou da oficina, as meninas continuaram indo na escola, na biblioteca. O encontro era na biblioteca. Elas continuaram indo. E aí começou a rolar alguns casos de assédio, de aluno na escola. As meninas que faziam parte da rima, com contato com essa história do rap ali, das meninas que cantavam também, que tinha esse viés feminista, assim, elas montaram um coletivo de meninas na escola, cara, que passou a denunciar casos de assédio, denunciar assédio moral de professor e tal. No ambiente escolar. Ambiente escolar. Organizado. Isso. Na biblioteca, que era o mesmo local que eles participavam das oficinas. E as oficinas, eles tiveram o primeiro contato com essa mentalidade, do questionamento, da opinião crítica, de enxergar que o que estava acontecendo com elas ali não era normal, tá ligado? Muito louco isso, cara. Pertencimento. É empoderamento. Empoderamento, isso é empoderamento. Tem ação ali, né? Ele pode entrar em ação política. Isso. Né? Você falou naquela hora lá, né? O cara acessar até. Sim. Daqui a pouco, quem sabe essas meninas, a partir dessa atuação ativista aí, juvenil até, daquele momento, possa partir para um conselho, uma vereança. Outros. Inspirar outros. Igual também aconteceu, né, com a gente. Você vê o indivíduo ali, você identifica uma coisa e vai percebendo. Tudo doido. São alguns frutos, né, mano, que a arte e a educação gera, assim mesmo. Assim, da inclusão, ação. Eu acredito muito mesmo, assim, saca? E o Espaço das Artes, como é que... Mano, o Espaço das Artes foi um bagulho meio inusitado, assim, cara. 2013. Achei massa. O Espaço das Artes é foda, né, cara? E aí, o Das era do meu nome. Então, verdade, isso claro. Tem um aspas lá. Agora virou Espada das Artes. Espada das Artes. Já virou uma fala mineira, assim. Eu vi um grafite que era um camaradinho tava com a logotipo da Adidas. Você podia colocar Arte Das, mano. Eu coloco Adidas. Aí o Espada das Artes, cara, eu tava no Inatel, né, mano? Eu estudava no Inatel, eu saí da ET, fui pro Inatel, aquele caminho tradicional da Santa Rita. Claro.
E aí eu cheguei lá, eu gostava muito do curso, assim, fazia parada, ia bem. Só que chegou em 2013, 2012, o rap lá do Consonância, lá que eu mencionei, mais o coletivo Roda d'Água, era uma constante ali no meu rolê, sabe? E 2013 foi um ano muito louco, assim. Tipo, a gente fez muita coisa, né, mano? Teve jornadas de junho. Teve a produção. Teve várias coisas. A gente fez festival. Grito Rock, teve o Monjolo lá, foi lá no Pesqueiro. Então, mano, foi um ano intenso. E nisso, eu meio que abandonei os estudos que eu tava fazendo pra dedicar essa parada, porque eu já tinha visto interesse naquilo ali. Você já tava na produção mesmo. Isso. Não tinha como. Já tinha umas demos de consonância? Tinha, isso. Foi nesse contexto que aconteceu, cara. O grupo tava rodando, às vezes, tipo assim, chegava num dia de semana, tinha um show pra fazer, mano. Aí já ia fazer esse rolê, já não acordava cedo pra aula, entendeu? Eu já tava meio que largando. Aí chegou ali o festival, correr atrás de patrocínio, já não ia na aula pra correr atrás de patrocínio pro evento. Demanda mais vida, né, cara? Isso. Escolher, né, cara? Comecei a fazer engenharia nas horas vagas, entendeu? E aí não deu certo, obviamente. Obviamente não deu certo. Se o objetivo era ser engenheiro, né? Isso. E aí eu saí do Inatel, mano. E eu fiquei pintando em casa. Só que isso começou a gerar conflito, porque pintava, acendia o spray lá, na hora do almoço já era, acabava o apetite do rango, né, velho? Aí tive que alugar um espaço. Eu falei, nossa, e agora? Eu vou alugar um bagulho, não sei se eu vou conseguir grana, não sei se vai ter trampa pra pagar o aluguel. Vamos lá, aluguei um cômodo assim e falei, vou pintar aqui dentro. Só que, mano, pintar com spray é um negócio muito difícil, mano. Não existe pintar dentro, você morre. Aí eu comecei a fazer na calçada, colocava um papel, fazer na calçada. Aí vinha um e perguntava, o que esse negócio tá fazendo aí? Não, isso aqui é o stencil, eu faço o stencil assim e tal. Você não ensina eu não, aí foi entrando. Olha que interessante, porque quando a coisa saiu do espaço privado e foi pro espaço público. Isso, mano, foi a cara na rua, uma porta na rua, cara. Eu costumo dizer isso aí. Porque depois eu fiz o espaço em outros espaços. Nunca foi igual, mano. Eu te dando. Você Réveillon de solidão. Foi. Foi, cara. Ali foi legal, conheci uns tiozinhos. Porque assim. Tem foto daquele lugar? Ali tinha um negócio legal mesmo. Sim, era uma bagunça, né, mano? Isso que era legal. Um ambiente criativo, né? E sabe que era doido, velho? Porque nesse especula dos caras aí, o que você tá fazendo, não sei o quê. Fui conhecendo muita gente, cara. Então o espaço tava sempre com gente lá dentro. Gerava meio com uma estranheza, não é o blaqueiro, é o estranho vizinho da frente. Claro, porque não é bar, não é igreja. Qual que é, né, mano? Não é loja, né? Que negócio é esse, né, cara? Que é esse negócio aí? É exatamente essa sensação, cara. Então colava um carro, você compra vinil, cara. Você gosta de vinil? Então vamos lá em casa lá, vou te trazer. Aí nisso eu comecei a vender vinil no negócio. Aí... ficou meio com sede. Cara, aí alguém me liga, Dais, se eu vi que você tem um espaço aí na VAR, você gosta de... Você tem biblioteca aí? Não tem não, mas eu vendo livro, vou mandar uns livros aí pra você. Então foi tipo, vendendo livro também. Aí depois ele começou a fazer silk lá, continuou fazendo silk, fazer as camisetas do rolê também. Mano, era um cômodo pequeno que virou um espaço, quase uma escolinha, assim, sabe? Uma escola, um espaço de arte e educação, assim. Principalmente, cara, eu molecada do bairro começou a colar, comprava spray, pintava, queria pintar bicicleta. Nossa, o negócio ficou muito louco. Aí foi onde a arte e educação virou meu trampo mesmo. Foi nesse período aí. Era paralelo com aquele lance dos festivais que eu te falei. Mas já tá ali, né, cara? Tava ali, ao mesmo tempo, as coisas acontecendo ao mesmo tempo, assim, cara. Tudo isso, e o espaço foi isso. É uma prática constante, né? É a mesma prática, só que em dois ambientes. E uma norteou a outra, né, cara? Tava lá com o rap lá na vitrine, ao mesmo tempo tava ali ensaiando uma parada, criando um medicamento ali que uma hora ia servir lá. Aí nosso cara falou assim, vamos fazer oficina aí no festival? Pô, tem um trampo lá no Espaço das Artes lá, cara. Malemar aconteceu, mas tem. E aí uma coisa linkava com a outra, né? Até chegar na escola pública, né? Aí é o último grau da parada, você levar para o ambiente institucional. Sim. Que a arte educação é legítima, né? Porque a arte educação é nova aqui, dentro da arte convencional. Aí você vem com o hip hop, né, cara? Que já é uma cultura nova, dentro de um hábito novo, então... E tem um estigma também. Tem um estigma, claro. Essa música de bandido. Qual que é certo, qual que é. Entendeu? Não, o estigma, o preconceito também, como eu falei, da gestão das escolas e tal. Então, quando o rap, a gente tinha arte de educação dentro da escola, mano, é o mais doido, assim. Que ali que é o paiol de pólvora mesmo, sabe? Ali que você põe fogo no negócio. Vamos supor, pensar até na geografia. Assim. Você tá num bairro, fazer uma produção local, então a chance de você afetar indivíduos daquele bairro é enorme. Mas a chance de você afetar outros fora do bairro já fica um pouco menor, dentro daquele potencial que você está exercendo ali. Agora, na escola, tem pessoas de todos os bairros e outras, uma troca de conhecimento, cara, já vem com outras dissemina mesmo, dissemina muito. Sim, com é certeza. muito doido.
Eu lembro uma vez que vocês pintaram uma escola ali na perto da Rua Nova ali. No CP1, não? Não, no grupão. Ah, no grupão. Ah, sim, teve uma oficina lá. Foi a primeira vez ou já tinha acontecido outras? Então, é mais um acontecimento paralelo dessa época aí, cara. A gente estava fazendo esse movimento nos festivais, aprendendo a técnica e já ensinando o que a gente sabia, né? E aí começamos a pintar pela cidade, né, cara? E aí os alunos da escola se mobilizaram lá uma vez, até meio que sem apoio, assim, da própria escola, assim, o apoio foi pequeniníssimo, assim, pela intervenção, pela organização da parada. E aí uma aluna quis transformar o espaço escolar lá e chamou a gente. E foi entender com eles o que eles queriam, né? Então foi uma das primeiras oficinas que a gente deu, assim, dentro da escola pública, sabe? De ir lá, entender o que eles queriam. Não, a gente quer aprender uma coisa nova, a gente tá aqui indo pro ensino médio já, e o que a gente tá aprendendo aqui não basta, né? E a gente tá com sede de aprender coisa nova, e aí? Vocês têm alguma coisa pensando? Não, a gente tem essa técnica, o que vocês querem? Vamos lá, procura a imagem, edita a imagem, imprime, pai, faz. Fez um painelzão lá, sabe? Muito doido, acho que tá lá até hoje. Mas partindo do aluno, isso aí é mais doido ainda. Enxergar a necessidade, né? A sede pela. Sim, de fazer pelo Galeria de Arte a céu aberto ali, né? Beira-Rio. Beira-Rio, sim, 2017. Então, o ano de 2017 também tem um outro projeto, que aí foi o último que eu fiz mesmo, assim, na real. Esse aí foi um dos primeiros e o 2017 foi um dos últimos. Que aí, foi. O pessoal de uma galerinha do Espaço das Artes lançou lá, né, mano? Isso. Painelzão lá. Isso, exatamente. Aí 2017 foi um ano que eu propus fazer em casa uma oficina. Aí foi quando eu saí daquele cômodo lá e fui pra uma casa. A ideia, cara, era fazer tipo uma troca de conhecimento com a galera e pintar painéis pela rua, assim. Só que o negócio tomou uma proporção enorme, assim, mano. No fim do ano foi quase 90 jovens, assim, que passou lá em casa, sabe? A gente conseguiu um rango na prefeitura, bolacha, chocolate, fazer um café da tarde e a molecada ia lá pintar. E aí em 2017 abriu um edital de turismo pra cidade aí, pra eventos, né? Eu juntei a molecada, peguei a grana lá assim, comprei material pra molecada trampar, chamei os artistas de fora. Foram 4 dias de atividade assim na beira do rio, velho. A primeira foi os moleques que pegaram foto dos fotógrafos aqui da cidade, que tinha relação com a beira do rio, fizeram um painel de lambe-lambe lá. Depois no segundo dia foi o painel dos pescadores, que aí eu saí pra tirar, eles falaram, perguntei pra eles, né, mano, qual os pescadores que vocês conhecem aí? Ah, conheço o Jorjão, conheço esse aqui lá, o Dimundão. Fomos na beira do rio, tiramos foto dos caras, fizemos extenso e eles fizeram o painel dos pescadores na beira do rio lá. E aí no sábado e domingo foi o intercâmbio, né, mano? A gente trouxe os artistas de fora e essa molecada pôde conviver com eles, pode crer? Então foi um projeto do Espaço das Artes ao longo do ano que o negócio tomou uma forma, assim, os moleques estão pintando até hoje, velho. Tem 2 que estão aí até hoje. Tomou uma forma que depois no final os caras estavam ali pintando junto com outros artistas já, fazendo essa inclusão ali, esse intercâmbio, foi muito doido. E aí que tá o lance, gerou um ponto turístico pra cidade, né, mano? Que a ideia era o Conselho de Turismo, né? Tava financiando, então tinha que ter um impacto no turismo. E aí um mês depois teve os festivais aqui da cidade, o Ractal, Valley Music, e a galera que vinha foi convidada a frequentar lá a Beira Rio. Incluiu. Aí fez esse percurso, o cara vinha, o festival ajudou a divulgar e tal, a galera fazia esse rolê na beira do rio e lá, tirava foto, conhecia, né, a beira do rio que a gente conhece já de uns 20 anos aí, sabe como é que é. A pista bem ali, né? Foi essa contribuição, até pelo local que eu vivi minha infância, minha adolescência, né, gosto muito de lá, saca? O grafite eu acho que faz parte da paisagem da Beira Rio assim, também. Sem dúvida. Se for, é claro que, pensando na arquitetura e tudo mais, também é arte, né? Mas talvez ela não te represente na sua forma, no seu modo de acontecer ali naquele lugar. Já o grafite numa pista de skate, né? Tem tudo a ver, né? Então, realmente, um espaço foi, né, tomado ali. Isso. Mas então, a partir nessa época aí, você disse que a coisa estava 1000 graus, rodando muito e, né, isso. Por aí também, em outros eventos. E de lá para cá, você acha que essa sociedade que produziu esses indivíduos aí, você acha que ela está mais receptiva a esse tipo de ação? Carente ela está, com certeza. Carente disso aí, ela está. Mas você acha que a receptividade caiu? Não, eu acho que não, cara. Assim, quando a gente
começou a fazer. Acho que também esse é um dos motivos que dificulta muito essa troca de geração na cultura urbana aqui, que tem que ser resistência mesmo para continuar, né, cara? Então, eu comecei a pintar em 2007, então minhas impressões começam por ali, né, mano? E era uma coisa completamente alienígena, assim, você tá pintando na rua, saca? Eu acho que é uma particularidade de Santa Rita, assim, mano, de ter sido receptiva ao grafite a partir do momento que ela se entendeu como uma tentativa de cidade criativa, né, mano? Você tem que ter arte na rua ali, as pessoas têm que viver no ambiente. Sim. Dentro de uma, vamos supor, se é uma identidade criativa, né, falando, que se espera, almeja-se uma identidade criativa. A arte tá no. É isso claro. A arte, né, cara? É o visual da parada, né, velho? É a embalagem do negócio. Quer dizer, e aberto. Né? É arte, né? Isso, exatamente. Tem arte de bom gosto, tem arte de mau gosto. Tem as coisas que falam, isso aqui é arte, mas tudo bem, pode ser, é uma expressão, né? Tem movimento, tem uma linguagem envolvida ali e requer uma interpretação, pode ser que é arte. Isso. Tá, mas pode ser de mau gosto. Pode ser inconveniente ou coisa assim. Mas o da hora de estar na rua, assim, é isso, que até se for zoado, assim, não, uma parada. É isso. Na verdade, se é um ambiente democrático, tem que ter tudo. Tem que ter tudo, cara. Né? Tem que ter tudo. Então eu percebo que a partir do momento dessa pensamento de transformar numa cidade criativa, aí o olhar das pessoas for entender, falar, pô, como que isso funciona lá fora, né? Como é que Santa Rita tem que ser para ser uma cidade criativa? Vamos buscar modelos. Aí os caras foram entender que todas essas cidades que tinham movimentos criativos tinham grafite. Então aí o olhar muda. No momento um festival te chama para pintar ali. Tá legitimado, né? Tá legitimou. Aqui eu acho que legitimou até de uma forma interessante, porque não precisou virar comercialzão assim para poder legitimar. Sim. Os caras entenderam o processo, que às vezes até ela, enquanto transgressão, ela é importante para a cidade criativa. Tem jovens arroçados ali, sabe? Até porque se for uma coisa que tiver um limite, que ela estagna ali, ela já não deixa de ser criativa. A transformação é inerente à criação, né, cara? Então tem processo. Tem finitude do negócio, sim, né? Tem que estar sempre os processos em aberto. Não tem como determinar, falar isso aqui é tal coisa, né? Isso é arte, isso não é tipo piche arte. Desnecessário. Desnecessário, cara. Quer dizer, é arte. Né? Mas pode não ser uma arte controversa. Uma anti-arte, eu falo. Também, então, olha que negócio é louco, né, cara? De ser... Isso quer dizer, se for colocar, limitar o escopo do que é arte a certa coisa, né? Geralmente os clássicos. Que é uma pessoa, um artista, você pensa uma coisa clássica, né? Os grandes, os pintores, um quadro, né? Aí depois você vai se depara com né? Caligrafia. Essa coisa, Romero Brito, infantilizado, assim. E é arte também. Claro. Então aí eu percebo dentro desse processo a transição ali, da aceitação, nesse processo muito sobre aceitação, assim, muda muito, cara. Sem perder a essência, a gente tá falando no início, né? Sim. Transitar sem perder a essência, é o que a gente tá buscando agora, né? Esse momento agora da cena, é isso. Mas o trânsito tá mais aceito. Tá mais aceito. Isso aí é discutível. Mas se é bom ou se é ruim, vai ver, né? Mas por enquanto não atrapalha. Não, é um processo. Quer dizer, o espírito, ou o nosso tempo, né, expressa isso. A carência do nosso tempo é essa, é relação. Apesar que eu pensei agora no distanciamento social. Né, mas tá todo mundo conectado. Então fica um negócio meio que... Ainda resguarda uma proximidade ali, um contato. Sim. E a ideia de distância fica relativa. Né? Então o estar também fica relativo. Né? Eu tô aqui ou eu tô no ambiente virtual, né, cara? Vai estar, né? Vai estar. Vai ser interessante de pensar na transformação do meio. Mas é claro que a gente não pode pegar aquele hip hop lá do começo, onde a condição de temperatura e pressão era diferente, e inserir ele nesse nosso contexto, né? Que aqui não pega até mal, dependendo da situação, né? E dependendo da letra, que naquele tempo não fazia algum sentido, hoje pode soar mal, né? Sem querer ser politicamente correto. Eu entendo o que você quer dizer. Depois eu ouvi, falar assim... Tem certas informações já que não permitem mais falar aquilo lá. Realmente é diferente. Mas se não fosse aquilo... Não, claro. A coisa não... É ponta de lança, né? Não, Isso é diferente. É a raiz da parada. Não para de pé se não tiver essa raiz. Justamente. Tem que ter uma origem, né? E quanto mais rica for e mais flexível, melhor ela permeia no tempo, né? A coisa se mantém. Por isso que a gente fica falando que às vezes a coisa perdeu a essência, não é perder a essência aqui.
Para se manter no tempo tem que se flexibilizar, Uhum. né? Mas vamos supor, se você está fazendo um hip hop e tem um hip hop que é um hip hop canalha, Uhum. então aí não rola, né, cara? Por quê? Por causa da canalice. O cara pode rimar muito, pode mandar mais umas ideias que não tá condizendo Uhum. com aquilo que se espera. Na verdade, quem curte o hip hop e viu um pouco da história, gera uma certa expectativa. Quando falar, saiu o disco de tal cara lá, Uhum. né? O que é? Hip hop especial. Tal. Pô, hip hop especial. Já saca que não é. Não, alguma coisa tem ali, né, cara? Uhum. O cara tem hip hop já é resistência. Uhum. E é hip hop especial. É, Tem que mandar umas ideias aí, né? No sentido de serem ideias combativas. É. Assim. Isso aí é importante no filtro ali também do trabalho com os jovens, assim, quando você vai apresentar o rap, assim, e você sempre trazer lá de trás também, cara, buscar lá, pra eles entenderem que assim, beleza, você conhece um rap agora, mas é muito importante, não que você tem que ficar ouvindo aquele lá dos anos 90 agora, mas tem que saber que ele existiu e o que foi feito, né, cara? Até porque muitas das vezes é sempre atual, né? É sempre atual. Não muda. A gente pensa no negócio de essência, né? O que é uma coisa essencial? Uma coisa que não muda, ela é o que ela é. Uhum. Então, se há um rap ou um rap das antigas, e você ouve ele hoje dentro do nosso contexto, ele é atual. Uhum. Já que eu tenho 30 anos, quanto tempo tem mais ou menos essa produção de rap? Ele é 70, né? Ali é 70. Que vem do funk, do soul, aquela. Mas ali é onde eles pegam os elementos ali mesmo e começa a falar 73, né? 70, 73. Que é o. Tem dois momentos, né? Tem considerada a primeira festa de hip hop. Não tinha o nome hip hop, né? A primeira festa que reúne os elementos. Que é na casa do Cowork lá, né? Que é uma festa de volta às aulas para arrecadar grana para comprar material escolar. Então, umas fontes que. O KRS One, umas palestras, os caras falam disso aí. Isso nos primórdios, que ano? Isso, lá nos Estados Unidos. Que era ali a influência dos jamaicanos, né? Tá. Os filhos jamaicanos. Sim. Então é a primeira reunião, porque o cartazinho da parada tinha um grafite. Tinha um grafite. O cartazinho tinha um grafite e os b-boys foram dançar. O Cowork ele era MC e era DJ. Então a primeira reunião dos elementos ali. Aí depois, em agosto lá, acho que é 73 mesmo, não me falha as datas. Aí com a África Bambata batiza o negócio, né? Tem dois momentos do hip hop ali. Então ele é novo pra caramba, é o tiozão, né? Sim, é o tiozão. Com certeza. Porque, então, e você ouve e soa atual, né? É uma coisa de 50 anos, não é tanto tempo assim, mas pela dinâmica da comunicação nossa, de uns 20 anos, né? Mas você pega os discos nacionais mesmo pro Brasil, assim, né, cara? Sobrevivendo no Inferno, de 99, lá tá falando sobre questões raciais, violência policial, e você cantar ele aqui agora e olhar o Brasil de hoje é a mesma coisa. É lógico, muda as nuances, né? Mas eu digo assim, a contemporaneidade da música dos caras, a leitura continua essencial, né? Quer dizer, os elementos com os quais eles interagem são meio que os mesmos, pra assim dizer. Claro que são mudou a paisagem, mudou bastante coisa, mas em essência é a mesma coisa. Se a gente for pensar na questão da violência. Isso. Acredito que o homem é essencialmente violento. Uhum. E às vezes na sociedade tem instrumentos de evasão à raiva que não são socialmente legitimados. Uhum. E outros são. Aí é torcida de futebol, esse tipo de coisa que... Pode. Quer dizer... Baile de corredor, né? Exatamente. Que é socialmente aceito, né? Consegue acontecer, né? Sim, mas de qualquer maneira, eu estou pensando aqui de maneira vegetariana, né, cara? Mas é claro que essa é uma percepção digital, assim, essencial do homem. A mente humana tende a isso, por assim dizer. Mas agora, no cotidiano prático, essa é uma teoria, o cara está exposto a isso aí, né? A forma como a pessoa vai reagir vai do temperamento dela. Na relação com o meio, né? Alguns podem fazer arte, né? Essa energia vai para a questão artística. Então, né? A gente está aqui falando já e não dá tempo ainda. Bom, você quer chegar a algum ponto assim específico assim, sobre a arte e educação que talvez não tenha sido abordado, assim, que você acha? Bom, a gente tratou bastante a questão da arte, né? Que assim como a gente falou da questão da violência, né? Que a arte é violenta, ou a arte violenta, está sempre na essência aí das circunstâncias dentro da sociedade.
Mas a gente percebeu também que o tempo em que as coisas acontecem tem uma forte influência sobre o estilo e as pautas, muitas vezes, né? Na questão do hip hop, eu acho que com a educação não é diferente. Então, talvez seja necessário mesmo, apesar que agora tivemos uma pandemia, há quem diga que foi isso que vai dar uma acelerada, né, no negócio, mas vai evidenciar a defasagem também, que antes era mascarada, porque se você está com o indivíduo presente na sala de aula, você olha lá e fala, ele está na escola, mas ele pode não estar, não estar na escola, assim, né, de fato, ou estar na escola, o que se diz para a escola é eu estudar, ele pode não estar lá estudando. Né? O que se espera é que ela ensine, pode não estar ensinando também. Vai ser um momento de entender, né, cara? Acho que tá tudo meio aberto ainda, né? Tá, a pressa que eles estão também é de virtualizar o negócio também, que eu não sei até que ponto isso é interessante, né? Então, talvez, se a gente for pensar assim, né, que a educação com os aparatos tecnológicos, né, para poder usar a internet e tal, mas a questão é que isso aí não está muito democratizado, assim, né, cara? Ainda, quer dizer, varia bastante, né? Muita gente, eu vi pessoas falando que na casa da pessoa lá não tinha um vaso sanitário, mas ela tem um celular conectado na internet. Com a internet, né? Mas eu digo que sempre tem um empecilho, né, cara? Porque se antes era material didático, hoje é o software, o próprio lidar com o computador ali. Vai precisar de ter um suporte maior. Talvez, não sei se já existe, mas uma rede pública de... Então, o chip no kit, você chegou a ver isso aí? Não, isso eu não vi. Parece que tinha um tablet com uma espécie de um chip. Já. Do Ministério da Educação. Sabe? Só que eu não sei se é 100%. Entendi, eu não manjo, cara. Se dá para abranger todo o território nacional, no nosso caso, né, do Brasil. É claro que numa outra sociedade mais desenvolvida, isso aí já é cotidiano. Uma grande parte da população com 7 anos de idade já tem seu tablet. Na Europa. E buscar entender agora como é que vai se dar esse processo, né, mano? Como que essa galera, esses jovens vão sair dessa pandemia também, né, cara? Depois de ficar um tempo em casa, alguns vulneráveis a diversas situações complicadas, assim, né, cara? Porque geralmente fala fica em casa, a gente imagina situações ideais. Ideais. Né? Mas a casa pode ser 5 metros quadrados e 7 pessoas lá. Isso. Como é que você vai ficar em casa, né? Ou com um pai violento, né? Tudo isso. Vai ficar em casa como, né? Claro. Que casa é essa, né? Que casa é essa? E aí eu acredito assim, cara, já entendendo esse processo de ter participado, que a arte e a educação vai ser um momento primordial nesse processo de pós-pandemia, assim. Na hora que esse cara regredir, quem que vai ouvi-lo? Quem que vai sanar entender o que aconteceu, acolher, né, mano? Essa acolhida da volta, assim, acho que vai ser uma coisa trabalhosa, né? Eu acho que tanto para a economia quanto para a educação, a arte e a cultura vão... Da mesma forma que no momento da doença, a arte e a cultura foram as válvulas de escape ali, né? Sociais. Então, acho que nessa volta na educação, na saúde, na economia até, né? Se fala muito agora sobre questão de turismo. Os caras estão falando muito disso, né? Que no pós-pandemia o que vai salvar várias economias é o turismo, saca? Tá claro. E aí envolve a arte e cultura com o meio, saca? Sem dúvida, porque muitas vezes tem o souvenir. Um lugar lá e... A gente vê caricato esses... Você vê como é que é a coisa do tempo, né, cara? Esses filmes antigos, os caras estão na beira da praia pintando um quadro. Artistas de rua. A paisagem, assim. Sim, pintando uma paisagem. Você vai e compra a paisagem do artista. Mas então, a arte realmente até aí, olha, você vê, na questão econômica, né? Não tem dúvida nenhuma. Claro. Será que por conta disso aí, é que ela pode vir ser inserida na educação mais forte? Porque ela começou a afetar aspectos econômicos? Ou é o valor da arte mesmo? Cara, é uma parada doida. Depende de quem chamou, tá ligado? Que tem gente que vai porque de repente ela tá lá nesse auge aí econômico, pensa, vou pôr os moleques ali pra aprender porque vai dar dinheiro pra eles. Tem esse olhar também, saca? Quando você trata ali do moleque de quebrado, às vezes é até legal, porque, qual que é a opção de trabalhar em Santa Rita com um moleque de 15 anos? No supermercado, comércio, né? Na empresa ou na colheita. Sim, é isso mesmo. Então alguns se emancipam aí por meio da arte e educação pensando nesse viés financeiro, sabe? Que não é ruim também. Que não é ruim também. Tem uma sociedade que está absorvendo isso aí, tem mercado para isso. Né? Não, e principalmente independência financeira, né? Se não é dependendo, ajuda independência financeira de cada família, dependendo do caso.
Então tem... É questão se o cara vai sobreviver. Vai sobreviver com aquilo. Nesse ambiente. Sem sofrer, né, mano? Sem Sim. precisar estar lá morrendo lá às 5 horas da manhã, tipo assim, a questão do exaustivo, porque às vezes até menos valorizado, né? O cara fazer a arte dele, ele tem um certo domínio sobre o valor, né? Sim. Você trabalha pro tio lá da lavoura, você não tem esse domínio, cara. De jeito nenhum, é o cara que o valor, determina. porque, claro, o interesse é dele. Vai ser de acordo com o interesse Isso. dele, tipo, se o mercado está aquecido. Então, quanto mais o cara puder lucrar, talvez ele te valorize. Então, tipo, quanto mais puder lucrar em cima do seu trabalho. Você é desvalorizado na planta. Não é o cara ver que você trabalhou bem ou trabalhou mal e te paga de acordo com... É predeterminado. O que eu preciso é disso aqui, desse pasto aqui podado, né? No caso do café limpar, né? Eu quero isso aqui limpo, tem tantos metros quadrados aqui para carpir e eu pago tanto por metro. Pronto. Sabe? Ele deu o preço, ele deu a condição, ele deu a hora, ele deu tudo, né, cara? E você, agora já no trabalho artístico ele vem autônomo. O indivíduo realiza ali. Se a gente for pensar assim, né, claro que são situações ideais, né? Mas numa situação de liberalismo seria isso. Onde ter um ambiente para ele poder exercer a sua autonomia. Né? Teoricamente. Em tese, porque o ambiente tem que ser um ambiente ideal. Entendeu? Porque se o cara for exercer a autonomia dele, mas ele não está bem solto. Para ele livremente, né, entrar no meio da natureza e sair com o processador lá de dentro. Não tem essa condição, vai ter que ser meio que trabalhado, né, cara, na sociedade. No micro isso aí, você está querendo dizer, no micro isso aí ainda funciona um pouquinho ali dentro da arte, seria? Sim. No micro. Vai depender do mercado. Porque se tem bastante mercado para arte, vão aparecer vários artistas. Agora, se o mercado para arte é restrito, o cara tem que sobreviver. Aí a coisa ganha outro valor, né? E o cara conseguir sobreviver com isso nesse meio, isso aí é uma coisa maravilhosa. Você poder sobreviver a partir daquilo que você gosta de fazer. Sabe? Conseguir. Na hora que você perguntou do lance financeiro, eu tinha perguntado uma outra parada também. Sobre essa questão, se é só financeiro, se a escola vai absorver. Por conta da arte. Se é só pela arte, né? Então, o financeiro é um fator que é lógico. Estou no capitalismo. Mas quando eu te disse que depende de quem chama, é por causa disso. Tem gente que entende a importância da parada mesmo, assim, independente do resultado que vai dar. Sabe que naquele momento é importante aquela pessoa, aquele jovem, passar por aquilo. Pelo valor. Pelo valor. Não é pelo preço, é pelo valor. E aí é importante entender que aquele jovem precisa passar por isso, cara. É uma influência, né, mano? Eu vou dar um exemplo muito doido pra você. 2 exemplos, na real. O primeiro é dessa questão da desvalorização, que a gente falou da condição lá. Na época que eu comecei a andar de skate, para comprar minhas peças, eu entregava jornalzinho de supermercado, não sei se você recorda. Entregava jornalzinho de supermercado. E aí a gente trabalhava 2 dias entregando lá 4.000 pacotes para ganhar R$20, sabe? Bom, na época, os R$20 para aquele salário deve valer 100 conto hoje. Sei lá, nem isso. Não chega. Não, de jeito nenhum. Enfim, se for 50 conto. Se tiver 10 anos isso. Não, um pouco mais. Enfim, mas um pouco que vale R$50. Sim. Aí, através ali da oficina, cara, eu contava essa história pros moleques e depois eles vendiam uma tela que eles produziram ali, tiveram o esforço deles ali de cortar, a paciência, né, mano? E eles vendiam uma tela por 50 conto, um trabalho de 4 horas, tá ligado? Essa comparação também é importante o jovem passar para entender o valor do trabalho. Porque quando você entra só nesse curral aí que só o cara determina e você só aceita porque você precisa, você não para analisar qual que é o valor do seu trabalho, você não calcula nem o preço da sua hora, velho. Você chora, né, mano? Não é sua. Não é sua hora, né? Vendeu. Você vendeu, então. Você vai entrar lá pra cumprir a hora do outro. Né? Então aí, quando o moleque tá ali, ele corta um stencil, ele aplica, o bagulho fica da hora, ele vende, é uma interpretação. Eu acredito que isso aí, quando ele for procurar um emprego, ele vai pensar 2 vezes, sacou? Então a arte também tem esse mecanismo da comparação ali, da emancipação mesmo, eu diria, cara. É a sua expressão, né? A sua expressão, você põe mais valor naquilo. Você tá produzindo um tablet ali, você não é seu. Você vai precisar trabalhar 2 meses pra comprar um negócio que ele está pondo na mão, tá ligado? Por segundo. Faz 10 mil daquilo. Você vai comer o processo inteiro também. Você pega, fatiou uma e tal, é um objeto alienado, né? Alienado. Se você tem a posse dele, mas ele não te pertence. Não te pertence, exatamente. Pertence a arte ao contrário, se ninguém comprar, o bagulho tá na sua parede ali, é seu, você tem orgulho dele da mesma maneira. O valor, né? O valor não é só simbólico, né? Não, de jeito nenhum. Como é que você vai calcular o peso de uma obra de arte calculando
a quantidade de tinta que tem na De jeito tela, nenhum. o que fibra que foi usada. Tanto é que geralmente não é os artistas que põem preço, né? Então, Tu não consegue, mano. Eu mesmo tive muita dificuldade nisso aí. Por isso que eu sempre troco ideia com os moleques quando a gente tá falando de trampo. Então tem dois maninhos agora que tá grafitando comigo, o Bug e o Pedrinho. Os moleques já estão pegando trampo mesmo comercial, assim, com autonomia. Chega no cara e falou, mano, o que você vai fazer? Pá, isso aqui eu vou cobrar tanto, calcula lá. Mas às vezes tem uma estimativa, né, velho? claro, Tem que acha. claro. Mas é da hora isso. Vendendo, não tá indo a leilão, né? O cara tem uma necessidade ali, você vai de maneira artística sanar essa necessidade dele, e esse modo vai ganhar algum valor ali, né? Só que ainda assim é um acordo, né? Sim. Por isso que a coisa do político está sempre envolvida, né? No democrático, na questão da arte. Vai ter uma relação ali, eles vão entrar num acordo de qual valor, né? Dependendo de alguns fatores ali, né? Sim, cada um vai avaliar quer dizer, se o cara, porque tem uns caras que não ligam mesmo, né? Quando o cara, às vezes ele quer a necessidade dele sanada, imediatamente. Eu quero isso aqui, entendeu? Pode ser uma determinada arte ou não, e quanto você cobra. Ela vai fazer isso aqui, né? Eu falo que ela cria alguma coisa aqui assim, então Isso. é diferente. Mas é da hora, mano. Não, esse processo assim de ver os moleques calculando assim, dialogando com os caras, de igual pra igual, assim. Justamente. Um moleque de 15 anos, chega na barbearia, troca ideia com o cara e sabe o valor do trampo dele ali, troca ideia, desenvolve, aplica, pô, vê o resultado, sabe? É igual o skate, né? O skate trouxe pra gente uma maneira ali educativa até, né? Do errado, do levantar, machucar mesmo assim, e conviver com aquilo. Do aprendizado. Aprendizado. E fazer a gente correr atrás também, né, mano? Pra poder comprar as peças. Também. Tem muita coisa, mano. Não é só o mero andar de skate. Né? A minha arte educação foi pra skate, mano. E era uma arte educação popular ali, né? Oral. Negócio oral, você ouvia um cara indicando um rap ali, educação musical, tava ali. Você via vocês lá debatendo filosofia com os livros ali, tinha aula de filosofia ali naquele momento, tá ligado? Aí depois, sei lá, vinha alguém e falava de outra coisa, ou de rock, um punk colava lá. É uma outra aula de história do Brasil com outro olhar, saca? Muito louco isso. Isso é interessante mesmo. Isso aí é arte, né? No sentido de ter várias... De estar aberto a interpretações, assim, sujeito a interpretações. Sim. Ser subjetivo, assim, sim, né? Tudo está sujeito a interpretações. Então, uma verdade rígida posta, né? Você deve considerá-la e ser formatado naquele molde ali. Não necessariamente também Não, pensando aqui na questão da subversão, porque tem uma da subversão sempre inserida, né? Será que é um elemento para um estupim artístico? Porque a maior parte dos artistas são subversivos no seu tempo, né? Pois é. Desde sempre. Então, o artista é um cara meio desencaixado ali, na real, né? Na verdade é o desajuste, né? É o desajuste, meio desencaixado. Então, igual a gente que é do grafite mesmo. Tipo, da hora pegar um muro, pedir um muro pra mulher ali e tal. Mas o mais louco é você ir catar um lugar e fazer, cara. É muito mais da hora, velho. Tipo, eu tava falando pra você, a gente chegou aqui, ó, tem uns casarão abandonados aqui no entorno. Ele tá doido pra pular um muro e pintar lá. Assim, é um trampo que ninguém vai ver, mano. Vai ficar lá dentro do negócio. Só o cara que for demolir com a máquina ali que vai ver o negócio, ou, sei lá, o andarilho que entrar que vai ver. Mas pra nós é um prazer muito doido, sabe? Gastar tinta, né, mano? Você vai pegar material que você comprou, vai gastar num lugar que ninguém vai ver, mas a transgressão de estar ali naquele espaço ali, ou até de estar interagindo com o abandono, né? Inaugurando o espaço de uma maneira que não teve uso, né? Levando algo, né? Levando algo. E na sensação de alguém descobrir em algum momento também a surpresa da pessoa. Né? Também. Vários valores, né, mano? Claro. Teve um caso muito engraçado que o Davi morou aqui, né, lá de Pouso Alegre, lá na beira da rodovia, e ele descobriu umas fazendas lá, abandonadas lá, cara. E ele ia lá sempre pintar e começou a chamar, a gente começou a ir lá pintar. E depois descobriu que os caras do tiro lá, sabe, aqueles... paintball. Paintball. Então o nome. No campo de paintball. Né? Isso, aí os caras entram lá na mansão lá, e aí os caras queriam grafite no lugar, mano. Porque vê os gringos, né? Nas gringas, os galpão abandonado, tudo assim. Total. E quando a gente fez, virou tipo atrativo pros caras, mano. Porque daí confunde o maluco que tá ali. Sim. Sabe? E é uma noite urbana, tem essa coisa, né? Uma ruína, de repente uma guerra, né? Essa imaginação. Você vê que loucura, de ir lá pintar por nossa conta mesmo, tirar uma onda, criou um atrativo pros caras, velho. Usando o mesmo espaço. Tá desocupado. Isso, tá desocupado, abandonado, no meio do mato, cheio de bicho, assim, é perigoso, velho. E tá lá pintando,
Praça abandonada, o que justifica isso? É. A transgressão, o artista é desencaixado Sim, total, cara. Conheci um cara uma vez em Poços que ele fazia umas pinturas no papelão e queimava. E quando a mulher dele salvava no meio, vendia por 5 mil reais. O cara queimava. Queimava, mano. Ele fazia, pendurava tudo no ateliê dele assim, e um determinado dia ele jogava na fogueira e queimava. Mano. Aí quando alguém conseguia pegar um ali, vendia. Olha, tinha um valor. Tinha um valor. Cara, É porque sempre se diz que é claro que as obras, né, são obras interessantes. Uhum. Né? Qualquer rabisco Não, de papelão, tudo vai queimar tonelada de papelão. Vai queimar, Tem que reconhecer aquele rabisco que você usa papelão ali. Né? Não, é disso que eu tô falando. Tivesse 50 centavos nele. Então o cara, digo na escassez que ele provocava. Provavelmente. Ele produzia algumas obras, ó. Eu vou queimar tal. Pior que não era loucura mesmo. Mas eu entendi essa parada. É que você o risco da obra não ser aceita. É. E daí que você vai queimar? Então aqui o fósforo, né, mano? Queima isso aí, cara. Mas era muito doido, cara, que era uma experiência legal, qualquer brisa do cara. Talvez será até parte da intervenção, né? Sem dúvida. Queimar a obra. Não, depois que eu faço, eu apago. O grafite tem essa efemeridade também, né? Tá na rua, você não sabe quanto tempo que dura. Você pintou ali, vai exposto. E um cara vai escrever alguma coisa por cima, sim, pode colocar cartaz de renove sua carteira. Sem dúvida. Traga seu amor de volta. Traga seu amor de volta, cara. Pode. Na política, agora na época política, teve muito isso. Vários artistas mostrando alguns candidatos que faziam isso, aproveitavam ali do glamour do grafite, local de visualização, para meter um cartazão na cara do personagem, sabe? Rua muito doido. É outra educação também, né? Você aprende a perder as coisas também. Tem disso, né, cara? Há quem diga que tem um filósofo Nietzsche, ele diz que o esquecimento é essencial. Porque senão o seu pensamento se cristaliza. Aí se ele se cristalizar, você vai ficar meio que rígido, né? Achando que aquele seu tempo é o tempo. Que é né? Não tem passado. Você está engessado, você não se modifica mais. Pode crer. Quando esse homem-máquina, homem-robô, Doideira, cara, muito doido. Então, Diego, a gente vai meio que encerrar agora, cara. Você pode falar, né, dar uma ideia para alguém que tenha essa disposição, que tenha uma vontade de interagir. Eu não sei como vai ser daqui para frente também, né? Como vai ser essa interação? Sim, é uma coisa para educadores, assim. Você diria um educador, arte-educador? Então, cara, é difícil dar conselho que a gente faz as paradas, mas não é tão experiente assim, né? Tem muita coisa que a gente não pôde experimentar ainda, pelo negócio, a educação ser muito engessada, né? As pessoas fechar demais. Não conseguiu experimentar muita coisa, assim. Mas, cara, uma coisa que a gente percebe que pode deixar como aprendizado, assim, para as pessoas é investir mesmo em toda a maneira lúdica de ensinar, sabe? Lúdica, seja com arte, com música, com tambor, enfim, a infinidade de possibilidades, assim. Puder inserir isso dentro da realidade dos moleques, das meninas, é muito importante, véio, até para assimilação do conteúdo seu, assim. E também, é o que a gente falou, você falou lá do professor de matemática na aula de ciência, também perceber o olhar de julgamento também, sabe? Tipo, o educador, assim, entender essa parte que às vezes não é elogio, né? Uma crítica mal feita ali num trabalho, numa coisa artística de alguém, você trava uma pessoa para a vida inteira, sabe? Ter esse olhar atento, entender, será que... Da linguagem, falar de modo que sensibilidade, né, cara? Ser sensível mesmo para entender que aquilo ali, às vezes o cara fez um rabisco ali, mas a expressão dele, aquilo ali, pode virar, sei lá, uma obra de arte, lapidado na frente. Aí você falou, essa rabisqueira aí. Podia até ser rabisqueira mesmo, dependendo do... Mas aí, ambiente, mas quando você falou que o negócio é ruim, falou um tom pejorativo, você... Não, já pega mal. Pega mal. O cara não vai, talvez... Matou aquela criança ali. Achar isso enorme. Pra criança, assim, quando o verso sabe? As coisas têm outro peso, né? Isso, então... Uma aprovação tem um peso enorme, né? Então esse é um outro fator também, quando envolve a arte ali, o contato que você tem com o seu aluno ali, que ele está desenvolvendo alguma atividade artística, é muito sensível mesmo para entender. Se não souber, não mexe, sabe? Vai entender a parada, você não tem uma bagagem. Um caso isso aí já era no ensino médio, eu acho. O Rafa disse que tinha um trabalho para fazer lá, que eu esqueci, eu acho que é de literatura, alguma coisa tinha que ser feita, em específica, né? Tal livro, tal autor, tal, e o Rafa parece que não fez. Aí acabou que ele escreveu uma poesia e deu a poesia para a professora. Segundo ele, a professora salpicou um monte de vírgulas na poesia dele e devolveu, sabe?
Aí ele já, ela falou, ele escreveu o trabalho pra tal coisa, não sei o que, e tipo, essa poesia não tá legal. Não vale. Não vale, entendeu? Nem Essa valeu expressão não vale. Nem valeu essa poesia aqui, entendeu? Tipo, criticou a poesia. Não sei também se fosse um bom poema, ou um poema que lhe agradasse, ela lesse e se sentisse tocada com aquilo, talvez ela compreendesse. Mas ela não, nem quis saber. Tem que entender também que às vezes essa compreensão é além da gente, né? Justamente. Eles são poetas de outro estilo. Aquela valor, né? Como é que eu vou valorar isso, né, cara? Isso acontece muito, cara, porque dentro da arte, assim, o que valoriza é o realismo, né? O realismo, é o colorido. Às vezes o moleque tá passando por uma bad, tá se expressando de uma maneira mais cinza, e não é arte, você já não é arte. Então, sabe, o grafite, né? Faz um grafite, escreve o nome. Por que você escreve seu nome? Você tá gastando lápis de cor pra escrever seu nome, sabe? Então, e é uma expressão que depois deriva pra outra. Tem pichadores que viraram artistas plásticos. É a expressão daquele momento. Cara. É difícil. Acho que é por aí, cara. O lance de falar alguma coisa seria por isso. Não mata o talento de ninguém, sabe? Tenta entender. Dá vazão, incentiva, sei lá. Mesmo que. Não é pra falar pro cara, incentivar o cara a virar um artista. Tipo, isso aí você gera frustração também. Claro, mas é de pelo menos incentivar a expressão, né? A expectativa sempre precede a frustração. Sim, então só de gerar movimentação, cara. O moleque tá expressando dessa maneira, utiliza dessa maneira pra expressar com ele. Mudou, beleza. Tipo isso, velho. É uma experiência mesmo, de valorizar mesmo. O cara chega com expressão lá, você olha e fala, nossa, que interessante. Não gosto, mas eu acho que o caralho você tá fazendo isso aí. Entendeu? Respeitar, né? Respeitar. Respeitar a base da relação, assim. Isso. Relação. Acho que é isso, mano. Falamos bastante. Valeu. Diego, foi um prazer, cara, estar aqui trocando essa ideia com você. Eu que agradeço aí pelo convite. Espero que o pessoal que estiver ouvindo também tenha gostado, né? A gente trocou uma ideia aqui, mas então até a próxima com outro indivíduo que age, né? Que produz através da arte mudanças na sociedade. Valeu. Valeu, Crisão. Valeu, pessoal. Até a próxima.